Ó Bessie, eu amava tanto a casa que tivemos de deixar, gostaria que você a pudesse ver, não consigo descrever nem a metade da sua beleza. E há árvores enormes que, mesmo ao meio-dia, formam uma sombra profunda e confortável com galhos compridos que se estende por toda parte. Embora cada folha possa parecer imóvel e ao som de um farfalhar contínuo que se espalha por todo lado, ao bem mais ao longe. Às vezes a turfa é macia e fina como veludo, e outras vezes bastante densa em virtude da umidade perpétua de um pequeno córrego escondido em seu murmurar contínuo perto dali. Em outras partes há grandes extensões de samambaias onduladas, algumas sobre a sombra verde, outras raiadas pela luz dourada do sol que nelas descansa, como se fosse o mar. Em 29 de setembro de 1810, nascia Elizabeth Cranborne Stevenson, conhecida como Elizabeth Gaskell como Miss Gaskell, sendo a última e oitava criança a vir nascer de vossa família. Vossa mãe chamava-se Elizabeth Rowland e vosso pai Stephen William. Na infância só sobreviveu ela e mais um irmão, no caso John, das 8 crianças que se sucederam do matrimônio de vossos pais. Sua mãe veio somente a falecer 13 meses após o vosso nascimento. Seu pai a mandou para morar com a vossa tia Hannah Lumby. Podemos avaliar algumas semelhanças da vida da autora, sendo retratada com personagens de vossas obras, não tendo uma figura materna presente em vossas vidas quando possui ou a mãe dessas personagens morre ou tem relações deturpadas. Olá, deuses e seres místicos, leitores e leitoras, como estão, morcegada? Hoje eu trago novamente mais uma resenha do tão aclamado e tão esperado por vocês. Para quem me segue no Instagram, está acompanhando por lá e deve estar se perguntando, quando que vai sair a resenha do Norte e Sul? Esse aclamado e mais um clássico e romance vitoriano e também um romance industrial. E finalmente, após 15 dias após a leitura, 15 dias ou 16 dias, exatamente 2 semanas e meia para ser mais precisa, estamos aqui com esse livro que se tornou tão afável e mais um favorito da minha vida. Eu amei. Para quem gosta de romances clássicos ou romances que são considerados vitorianos, como a mim, que ama tanto a era vitoriana e que também ama tanto a vertente do gótico vitoriano, está aqui mais uma recomendação para vocês. Vocês estão vendo que o cenário hoje aqui está bem diferente. Estamos aqui finalmente gravando atrás aqui da minha tão amada estante, né? Vou gravar mais vezes por aqui, mas enfim, eu na introdução falei um pouco sobre a autora, achei muito importante para poder falar sobre referente a Elizabeth Gaskell, que não é uma autora tão conhecida aqui no Brasil, infelizmente, e infelizmente também as outras obras, as demais obras que ela publicou, também não temos traduções tão boas aqui no Brasil e também não temos tanto acesso, né? Não é de fácil acesso. Traduções que foram boas, às vezes acabaram esgotando ou não tem mais, né, para vender, acabou sendo extinta. A não ser que você vá em um sebo para poder procurar, e eu vou ver se eu acabo achando um romance da Elizabeth Gaskell, que é o Crawford. E também temos um outro que é Mary alguma coisa, vou deixar aqui o nome aqui para vocês por inscrito, mas enfim, sendo um romance industrial, né, temos aqui como pano de fundo a Revolução Industrial, que se iniciou em 1750 na Grã-Bretanha, na Inglaterra, no século XVIII, e teve mais um marco assim no ano de 1840, na metade assim de 1840, no século XIX, a qual teve, né, migrações das pessoas, né, que faziam parte da zona rural
para cidades que estavam sendo industrializadas. Uma curiosidade aqui que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem sobre Elizabeth Gaskell, que ela morava numa cidade lá no centro, assim, que era uma cidade industrial. Então ela sabia muito bem, tinha par sobre toda a situação que estava ocorrendo, de greves dos operários, mais informações sobre a Revolução Industrial. Foi um período que foi muito delicado e que acabou até matando, né, vendo a óbito um dos operários, e isso aqui vai ser retratado aqui. Não dando spoiler, né, isso daqui não é spoiler, porque vamos ter muitas mortes aqui no Norte e Sul. A Gaskell foi super ousada e destemida em praticamente denunciar o abuso dos trabalhadores, no caso os operários, e tudo que eles passavam, as suas saúdes e as suas vidas, que foram muito difíceis. É muito triste, né, ver que a Elizabeth Gaskell é tão pouca conhecida, tanto que não temos tantas resenhas aqui do Norte e Sul, e das pouquíssimas que tem algumas que focam demais na Revolução Industrial, que é o pano de fundo da nossa história, e acaba esquecendo sobre os diversos conflitos que a Margaret, a nossa protagonista, vai passar. Norte e Sul foi publicado em 1854 originalmente, através de um folhetim de uma revista, né? Deixa eu ver, chamava-se Rosewood Words, acho que vocês falam, vou deixar o nome aqui para vocês, que pertencia ao Charles Dickens, né? Temos aí o famoso e aclamado David Copperfield, que ano que vem eu pretendo ler esse baita calhamaço, que é escrito, né, e publicado pelo Charles Dickens, né? Gaskell tinha a intenção de deixar o nome do livro, o título, né, com o nome da sua protagonista, né, a nossa tão benquista e batalhadora, Margaret Hale. Só que aí o Dickens, né, ele acabou falando, ponha o título de Norte e Sul, vai chamar muito mais atenção, já que esse romance vai falar sobre a Revolução Industrial também. E acabou que a opinião acabou prevalecendo válida, né? E fora publicado em formato de livro em 2 volumes, né? Dividido em 2 partes, em 1855. Agora vamos começar a falar sobre o livro, né? Sobre a nossa trama aí. A Margaret Hale, que é a nossa tão amada e corajosa e destemida protagonista, ela vive em Harley Street, né? Foi mandada pelos vossos pais para lá para poder morar com sua tia Shaw e sua prima Edith, para poder aprender a se tornar uma dama aristocrata. E no início do livro a gente já tem basicamente o noivado da Edith, que é uma prima tão benquista e tão amada pela Margaret. E depois do casamento e da cerimônia da sua prima, ela volta para tão amada, tão benquista Hellstone, que vou deixar o nome aqui também, não sei se eu estou traduzindo de forma correta o nome da cidade, onde é a cidade onde Margaret nasceu de fato, do sul da Inglaterra, Hellstone, para poder morar com vossos pais novamente. E o que vai acontecer? Ela acha que está tudo mil maravilhas, ela está super feliz morando lá com os vossos pais, que o seu pai acaba por desabafando com ela, que ele tem dúvidas referentes sobre ser pároco. E a Margaret fica estarrecida e chocada. Já pedindo perdão pelos barulhos externos, mas é o único momento que eu tenho para poder gravar aqui o vídeo para vocês. Mas enfim, e ele também fala que ele quer sair da Hellstone, que ele quer sair do sul da Inglaterra para poder não ter lembranças da tão amada por eles, tão afável Hellstone. E ele deixa por encargo da Margaret de contar essa notícia tão arrebatadora, tão chocante para sua mãe, a Maria, no caso. O nome de seu vosso pai é o Sr. Richard Hale.
Eles migram, né? Eles se mudam, né? Do sul da Inglaterra para a esfumaçada Milton do Norte, no caso, para o norte da Inglaterra. Quando Margaret chega lá, ela acha totalmente estranho o ambiente, a áurea da cidade e como que é tratado o comércio por lá, a vida por lá. E aí que vamos ter de bacana aí, né, vários debates e várias críticas, né, vindo dela e de um personagem tão distinto, que é um personagem muito importante aqui na história também, que é o John Thornton. O Sr. Thornton, ele acabou ficando rico, né, através do trabalho com uma fábrica que ele tem em Marlborough, né, que é um bairro que existe lá na história aí do Milton do Norte. Não pesquisei se realmente existe esse bairro, mas enfim. E ele mora numa casa junto com a sua mãe e a sua irmã, a Fanny, que tem uma saúde muito delicada e vive adoentada. E o que vai acontecer? Vamos ter críticas muito afiadas, né, desses personagens que são tão distintos, né? A Margaret, ela, no pensamento dela, né, quem é rico vem já de berço, essa herança. E o do Thornton, né, ele já é uma pessoa que veio de uma situação de classe de pobreza, e para ele é como se tivesse o sangue azul, né, por ter conseguido enriquecer através de árduo trabalho, que é tão valorizado na cidade do Milton do Norte. E a relação que os patrões têm com os operários, que é muito triste, é muito lamentável isso, porque temos personagens que vivem doentes, que acabam morrendo por conta desse trabalho árduo. Isso daí não é spoiler, porque eu não vou falar, né, de fato, né, quem é que acaba infelizmente padecendo no decorrer da trama, e é muito triste. Eu fiquei muito chocada com isso. Através da fiação de algodões, esse personagem, ele vai vir a óbito por conta de uma tuberculose que ele adquiriu através, né, do trabalho da fábrica, né? Outra coisa que é muito interessante é a forma, né, descortês dos personagens, né? Tem uma parte que eu achei muito engraçada. A Margaret, ela está dando uma volta, um passeio, né, pelo o vilarejo da cidade, ali da onde ela acaba morando, né? E ela acha tão descortês, né, a forma com que os jovens abordam ela, fala que ela é belíssima, que ela daria uma boa namorada, uma bela de uma namorada, e ela acha isso daí super esquisito, né? Já na cidade do sul, jamais que um cavaleiro iria dirigir a palavra assim diretamente para ela. Essas atitudes que ela considera descortês. E também as moças, né, que vê o púcreo, né, de tamanha exuberância da seda do seu vestido, e ficam assim passando a mão pasmadas, né, com a formosura e o resplandecente do tecido do vestido. Então são coisas que a Margaret acha estranho também. E então vamos ter várias discussões sobre os operários, né, as fábricas, os patrões, né, que tem aquela meio que uma guerra entre eles, tanto que vai ter uma greve que a Margaret praticamente vai salvar o Thornton. E temos aí, vamos bem dizer, para você leitor que já leu Orgulho e Preconceito,
vai se lembrar bastante da Beth, né, da Lizzie, né, com o Mr. Darcy, né, que tem aqueles conflitos, aquelas divergências entre ambos personagens que não se dão bem de forma alguma. E quando a gente chega lá no errendo final do livro, a gente fica, caramba, e acabou sendo assim o final. Então a gente vai ver muito essa questão dos diálogos. Os diálogos entre eles são muito interessantes, um dando sua opinião daqui, o outro dando sua opinião dali. E vemos assim que a Margaret, que é tão benevolente, ela, pela visão do Thornton, ela é arrogante, orgulhosa. E realmente ela é orgulhosa, ela não deixa transparecer realmente os sentimentos, as coisas que ela está sentindo dentro do âmago dela. Mas ela é muito descrita como arrogante. A sua mãe, a senhora Thornton, chega a nem gostar da Margaret, não suportar a Margaret. Mas o muito interessante aqui na trama, que vamos vendo, né, esses personagens à base de diálogos, de conversas, de muita análise sobre a situação da revolução industrial e dos operários com seus patrões, eles acabarem por resolvendo, né, esses conflitos e essas divergências tão grandiosas que tem entre eles, que acabam sendo um muro entre eles. E o Thornton, ele é muito amigo do pai, né, da Margaret, né, o Sr. Hale, que acaba sendo um professor particular de, vamos bem dizer, de literatura inglesa, dos clássicos, né, da literatura inglesa, com o Sr. Thornton. Então o Thornton é muito bem quisto e muito amado pelo Sr. Hale, né, que acaba sendo, vamos vendo um laço ali de amizade muito, muito bonita, né. E infelizmente a Margaret também vai passar por muitas coisas, ela vai aprender a lidar com a morte, coisa que ela jamais imaginou passar, vai também aprender a lidar com as perdas, né? É um livro que não só temos o pano de fundo da Revolução Industrial e vários diálogos sobre os direitos dos trabalhadores, vamos ter morte por conta da greve que acaba deixando um personagem sem um emprego, e ele tem 7 filhos. Ele tem 7 filhos e uma esposa acamada. E esse personagem, ele acaba se suicidando de forma tão... Nossa, já me fugiu a palavra. Também não é um spoiler, porque eu não estou falando o nome desse personagem e a qual situação ele vai acabar perdendo as esperanças, as expectativas, né, para acabar tendo esse fim. Mas enfim, vou me segurar a língua aqui para não poder falar mais nada. Vamos ver florescer uma amizade muito linda, que é como se fossem irmãs de alma, no caso da Bess Hingis e a Margaret Hale, né. Vai ter um dia entre essas passeadas, né, essas voltas que a Margaret vai dar, ela vai acabar se deparando com um homem, no caso Nicholas ou Nicholas, Nicholas para mim, Hingis, vou deixar o nome dele aqui, junto com a Beth, né. E a outra coisa que é muito comum no sul da Inglaterra é as pessoas, tipo, eu acabei de te conhecer, e para poder mostrar que eu quero criar um laço afetivo de amizade, um laço de estima entre nós, no sul as pessoas, elas têm esse hábito de ir visitar um amigo, né, tão afável, tão bem quisto. E a Margaret vai falar isso pro Hingis, e ele vai achar tão estranho essa atitude dela, que a Margaret vai até acabar achando que ela foi muito intrometida, e acabou vendo que não é de costume no norte as pessoas terem esse hábito de, olha, eu acabei de te conhecer
e eu vou deixar com que você venha fazer visitas na minha casa. Então é muito engraçado isso daí também no livro, mas aí vamos ver que vai florescer esse laço de amizade muito lindo, tão tocante entre a Bessie e a Margaret. Uma personagem que a Bessie é uma personagem muito importante que vai retratar também a situação precária de saúde dos trabalhadores, né? É muito assim, muito tocante, né? Os diálogos, como ela cria uma intimidade com a Margaret, e uma intimidade que ela não tem nem com a irmã dela, a Mary, né? E que até a um dado momento vai ter esses ciúmes, né, dessa amizade, né, essa intimidade, esse laço de estima entre a Margaret e a sua irmã Bessie, né? E enfim, então vamos vendo, né, essas divergências, né, e vários atritos entre a Margaret e o Thornton. Mas, enfim, é um romance, um vitoriano e com um pano de fundo da Revolução Industrial que eu recomendo para todo mundo. É um momento histórico que é bastante interessante para você também que gosta, que tem interesse nesses períodos, assim como eu, e quer estudar, quer se aprofundar. Este livro ele vai mostrar de forma muito aprofundada e realista, pelo ponto de vista da nossa personagem, que seria uma pessoa, uma terceira pessoa, né, que não é operária, que não é dona de uma fábrica, que não nasceu no Milton do Norte e que vem da aristocracia do Sul, que tem esses pensamentos, né, de que você nasceu num berço que é de uma família de classe importante, né? E você que nasceu de um berço inferior, você não é considerado sangue leal, né, real, né, vamos dizer, de realeza, um sangue nobre, mais diretamente, precisamente. E, enfim, eu não posso mais entrar em detalhes, não vamos ter só aqui a Margaret a todo dado momento, vamos ter muitos pontos de vistas, né, na narrativa, falando sobre os outros personagens que são tão interessantes e tão importantes. Eu gosto muito do Sr. Hale, né, que lembra bastante do pai o Sr. Bessie, né, do Orgulho e Preconceito. Nossa, será que eu falei certo? Eu já esqueci o sobrenome dele. Mas enfim, que vive enfurnado na sua biblioteca, assim como o pai da Margaret também. E, nossa, é tão linda, é tão bela, é tão linda a relação que ela tem com o pai dela, que, nossa, assim, na parte final, eu fico de corações partidos com muitas situações que vai se suceder a tudo isso, a essa mudança drástica do sul da Inglaterra para o norte da Inglaterra. A mãe da Margaret vai ter a saúde muito frágil, muito debilitada, e a mãe da Margaret, ela não tem ela tem uma relação mais relutante, né, com a Margaret. Tanto que vamos ver também o progresso, né, entre essa relação de mãe e filha se tornando, a Margaret se tornando para a mãe dela com uma relação mais de amabilidade, de complacência, que desde então a mãe da Margaret é muito amiga da Dilkson, né, que é a criada, acho que é Dilkson, vou deixar também o sobrenome dela aqui, né. Temos o irmão da Margaret, que é o Frederick, que ele é tão... Nossa, a mãe da Margaret, ela glorifica muito ele. Não que ele não seja um personagem tão querido, tão complacente, que eu amei bastante esse personagem também. Achei muito interessante, muito triste a história dele, né? Ele não pode viver na Inglaterra de forma alguma por conta de um motim, né? Ele fez o que seria certo, na verdade, na postura
dessa coisa de não sofrer, de parar de sofrer essa relação abusiva do trabalhador com do proprietário com o empregado, vamos bem dizer, e ele acaba sendo injustiçado, né, de forma assim, que, nossa, é de partir o coração realmente, e ele não pode ir de forma alguma para a Inglaterra, porque senão ele pode ser morto, preso e acabar sucedendo a sua morte. Então é algo muito interessante também aqui que vai ser tratado na história, né? E também a história da Bess, do Nicholas, né, que é um trabalhador que, vamos bem dizer, ele se considera ignorante, né, por ele não ter tanto conhecimento, por ele não ter a sua fé. Também vamos ter essa coisa aqui da religiosidade que é muito presente nos romances vitorianos, assim. E ele, vamos bem dizer, ele é agnóstico, né? Não vou falar que ele é um personagem ateu, porque ele tem essa dúvida se realmente possa existir um Deus ou não. E é muito importante também esse diálogo que ele tem juntamente com a Bess, que acredita muito no Pai, né, eterno, e no paraíso que vai se suceder depois da morte. Então é muito interessante também essa construção aqui, essa discussão que vamos ter, né? Tanto do seu pai também por ter duvidado do seu cargo como pároco, né? Mas ele tem a sua fé, ele tem a fé em Deus, né? Mas ele tem essas dúvidas referente ao cargo dele como pároco, se ele realmente deveria estar lá, né? Coisa que choca muito a Margaret aqui também. E eu acho muito interessante também a relação da Margaret com a Edith. E também temos o coronel Lennox, né? Acho que eu falei o sobrenome deles corretamente, vou deixar aqui também. É um personagem que temos os dois irmãos, né? Um deles se casa com a sua prima, Edith, e temos o outro que ele trabalha como advogado, né? E ele vai ter meio que uma paixão aí pela Margaret, que vai ter seus conflitos também, e que vai deixar a Margaret ué, como assim? Como pode? E também vamos ter sim um romance, né? Vamos ver esse amor florescendo de pessoas tão distintas, tão divergentes, que é a Margaret e o Sr. Thornton, né? E vamos ter aquela dúvida, né, se eles vão ficar juntos, o que vai se suceder a relação deles, que vai ter muitos conflitos, muitas dúvidas, mas enfim. É isso, eu não vou falar mais nada, absolutamente nada, e lembrando que a Gaskell, ela teve muita importância na biografia da Charlotte Brontë. Ela foi a primeira biógrafa a escrever sobre a sua tão amada, tão benquista amiga, que foi a Charlotte, né? Tendo essa troca, né, sobre a literatura, sobre a escrita que era tão apreciada e tão amada por ambas as partes, né, vendo a florescer essa amizade muito belíssima entre ambas. E eu ainda quero ler, né, a biografia, né, da Charlotte pela Elizabeth Gaskell, que foi publicada pela editora Pedra Azul. Vou deixar aqui a capa para vocês verem. Mas também não teve tanta profundidade, né? As pessoas falam, pelo que eu já vi de resenhas, né? Por conta do marido também da Charlotte, né? Após a sua morte. Enfim, morcegada, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham amado essa resenha. Não posso dar muitos detalhes, porque senão vou acabar dando spoiler. Mas este livro, ele tem muitas reviravoltas, bem detalhista. Tanto que o Dickens falou, ai, que romance maçante é esse? Ele falou pra Elizabeth. Outra curiosidade também, ela escreveu até um certo momento da história o livro. Por isso que muita gente acha o final, né? Tem a Apaixonadas. Gente, eu vou colocar o Instagram dela aqui, que eu acabei esquecendo o nome
do Instagram dela, ela faz resenhas muito bem escritas e com uma crítica muito profunda de cada leitura que ela faz. Eu amo o Instagram dela, eu conheci através da hashtag do Norte e Sul da Elizabeth Gaskell e eu fiquei muito feliz de achar uma resenha digna de ser realmente colocada aqui no link da bio para vocês. Vou deixar aqui o Instagram, o arroba dela aqui para vocês seguirem o perfil dela e conhecer e ver também o ponto de vista dela, né, sobre o Norte e Sul. Mas enfim, o Norte e Sul, ele foi, como eu havia falado para vocês, ele foi escrito para ser publicado em folhetim, né, dessa revista do Dickens. E aí o que aconteceu? Quando foi para ser publicado em livro, ela acabou escrevendo as outras partes que ela almejava incluir na obra. E por isso que acho que ficou aquele final tão corrido, mas eu gostei do final, porque era o que eu queria, era o que eu almejava tanto que ocorresse no fim, né, de ter essa bravura, essa branda paz, né, entre ambas as partes. Não vou falar muito, senão vou acabar dando spoiler, mas ficou um final corrido, né, como eu e a apaixonada. Só deixar aqui o arroba dela, pessoal, eu esqueci, é muita coisa pra lembrar. Acabamos por conversar, né, eu acho muito interessante fazer uma releitura depois do Norte e Sul, com todas as anotações que eu fiz, mas daqui uns 5 anos, e eu espero que, olha, Darkseid, Antofágica, Zahar façam uma edição para Norte e Sul também. A Zahar, então, a Darkseid, nossa, eles iam caprichar bastante na biografia da Elizabeth Gaskell, na obra, nas suas outras obras também, que tem uma outra obra dela que tem pano de fundo também a Revolução Industrial, já que a Elizabeth Gaskell vivenciou realmente esse período marcante da história da era vitoriana em si também. Então acho que, nossa, eu espero que daqui 5 anos, eu vou até jogar uma indireta lá no Instagram da Darkseid Books, que eles lancem, né, que eles fazem uma edição para Norte e Sul e vou colecionar. Essa é a única edição que eu achei assim belíssima, impecável. Tem aqui, ó, esse desenho aqui que vai mostrar a fábrica, né, as fábricas aqui do Milton do Norte, do norte da Inglaterra. Então achei muito interessante, só senti falta, né, de ter uma frase destacada, né, pela Martine Claret, assim como tem nas obras das irmãs Brontë. Eu senti falta disso, mas nossa, a introdução, o prefácio, o estudo sobre a obra em si está excelente, está impecável e merece mais edições aí pra gente poder fazer, quem sabe mais pra frente, um clube de leitura sobre o Norte e Sul e uma discussão sobre essa obra com mais com um olhar mais crítico, mais perceptivo de tudo e da alma dessa obra aqui, sim, porque a Elizabeth Gaskell, ela fez parte de uma das escritoras mais aclamadas da era vitoriana também. E temos um conto dela que dá pra ver até aqui a lombada dele no livrinho Vitorianas Macabra dela também, e eu vou acabar trazendo esse conto para vocês e uma análise crítica desse conto. Mas enfim, fica aí uma indicação de uma obra magnífica, primorosa, com uma escrita aqui majestosa. Gente, você acaba de ler esse livro, você quer mais 600 e poucas páginas para poder ler, porque ele é muito envolvente, ele é um calhamaço que corre, sabe? Eu li este livro em 2 semanas e meia, vamos lá, 16 dias, só que toda vez que eu tinha um encontro com a leitura, eu acabava lendo 50, 100 páginas num dia, em menos de 3 horas. É sério, minha gente. E eu fiz muitas anotações que de extrema importância em toda leitura que você, leitor ou leitora, vai fazer
principalmente de calhamaços, que tem mais profundidade, mais detalhes na história. Não que um livro de 100 páginas não possa ter muitos acontecimentos importantíssimos no decorrer da trama. Só que o calhamaço ele demanda mais uma atenção, principalmente quando esse calhamaço ele se trata de um clássico da literatura. Então vai essa indicação desse clássico da literatura não tão aclamado, não tão conhecido e que precisa ser mais conhecido e mais valorizado também, assim como as Irmãs Brontë, bem conhecidas, assim como Jane Austen e outros diversos escritores da literatura clássica. Mas é isso, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Vou deixar aqui um link de uma resenha em vídeo daqui do YouTube que eu assisti, que eu achei muito bacana, muito importante. Vou deixar aqui também o link da resenha, tanto do meu Instagram quanto do Instagram das Apaixonadas. Eu sempre deixo uma sucinta, mais objetiva resenha só para apresentar o livro para vocês lá no Instagram, para vocês serem direcionados aqui no YouTube. Mas é isso, um beijo grande e até o próximo, amor cegado, tchau, tchau.